Alô, alô, aqui é a Power e o anime de hoje vai estar aqui na descrição. Então, bora começar o resumo. Maibara Kate, um adolescente de 14 anos, havia se mudado para Hinamizawa há apenas um mês e estava começando a se adaptar à sua nova rotina. Indo para a escola, ele encontra Hyugo Rena, sua nova amiga, uma garota um pouco tímida, mas inegavelmente fofa. Os dois seguem o caminho juntos, e nisso, eles encontram a Sonozaki Mion, uma aluna do ensino médio que age como líder da sala. Já que Hinamizawa é apenas uma pequena vila, ela só possui uma escola com apenas uma turma, em que se misturam várias idades e séries, onde se ajudam tanto os professores quanto os alunos. As duas garotas convidam o Keishi para fazer um tour pela vila, com direito ao almoço feito pela Rena. Os três se encontram no dia seguinte e quando eles sentam para comer, outras duas garotas mais novas, que também são colegas de escola, se juntam a eles. São elas Hojo Satoko e Furuji Rika. Os 5 amigos almoçam juntos e todos se divertem muito. No fim do dia, todos se despedem. Mas antes de ir, a Rena diz ao Keishi que gostaria de ir a outro lugar antes. Ela acaba o levando para uma enorme pilha de lixo, que na verdade, para ela, era uma grande pilha de tesouros. Ela começa a andar por cima do lixo toda animada, mas o Keishi definitivamente não consegue acompanhar ela, então decide esperar ela por ali mesmo. Ele deita para descansar um pouco, mas de repente, ele se assusta quando um homem com uma câmera se aproxima dele. Esse homem se chama Tomitaki. Ele era um fotógrafo amador que visita Hinamizawa de vez em quando. O Keishi acha meio estranho ele querer tirar fotos dele assim do nada, mas na verdade, ele só costumava fotografar pássaros mesmo. O Tomitaki também começa a estranhar que a Rena estava no meio do lixo, e de brincadeira, o Keishi diz que ela devia estar procurando por um corpo que ele esquartejou. Nesse momento, o Tomitaki fica sério e diz que esse foi um crime horrível e que, inclusive, não encontraram um dos braços ainda. Isso deixa o garoto extremamente assustado e em choque, obviamente. Mas o Tomitaki se despede dele e pede desculpas por assustá-lo. A Rena volta, mas o Keishi, ainda processando o que acaba de ouvir, fica imóvel por alguns segundos. Mas ele logo tenta responder sua amiga normalmente. Ele pergunta se ela encontrou algo legal, e nisso, ela diz que encontrou um boneco do Kenta, um daqueles bonecos que ficam na frente dos restaurantes de frango frito. Ela queria levar ele pra casa, mas ele estava preso debaixo de uma enorme pilha de lixo. O Keishi diz que ajudaria ela sem problemas no dia seguinte, e isso deixa a Rena muito feliz. Nesse momento, o Keishi aproveita para perguntar se algo aconteceu ali no passado. A Rena responde que sim, que tentaram construir uma represa. Mas, não satisfeito com a resposta, ele pergunta se não teve algo a mais. Algo como um acidente. Ela muda seu tom de voz completamente e diz friamente que não, usando como justificativa o fato dela ter se mudado para lá apenas no ano passado, mas ainda assim, algo parecia estranho. Na escola, as 4 amigas decidiram aceitar o Keishi como parte de seu clube, onde basicamente elas jogavam vários tipos de jogos e brincadeiras. O jogo do dia era um jogo de cartas. O Keishi imediatamente percebe que as cartas estavam bem gastas. Ele até brinca dizendo que elas devem conhecer cada carta pelos arranhões, mas aparentemente era exatamente isso que elas estavam planejando. Mesmo se esforçando muito, todas já conhecem muito bem cada carta, o que resultou obviamente com o Keishi em último lugar. E como punição, elas decidem pintar seu rosto todo de canetinha. Na volta pra casa, o Keishi conversa com a Mion e entra no assunto da represa. Ela conta que todos da vila lutaram contra o governo, e se não tivessem feito isso, toda a vila estaria inundada. Mesmo assim, ainda confuso, o Keishi pergunta se houve algum acidente ou assassinato. Dessa vez, sua amiga responde que não. Mas algo no tom de voz dela também parecia estranho de alguma forma. O Keishi vai até o lixão encontrar a Rena, para ajudar ela a tirar o Kenta do meio do lixo. Ele estava completamente soterrado, então Keishi diz que eles precisam de um machado ou algo parecido. Nisso, a Rena pede para ele esperar. Quando ela sai, ele encontra várias revistas antigas, e nesse momento, ele encontra notícia de anos atrás, falando sobre o esquartejamento. A Rena chega com um grande cutelo, o que obviamente assusta o Keishi. Como estava ficando tarde, ele diz a ela que era melhor eles continuarem no dia seguinte. Na escola, as garotas contam para o Keishi sobre o Atanagashi, um festival que acontece todo ano em Hinamizawa. Ele não parece muito animado para ir, mas as garotas praticamente obrigam ele a participar, pois aconteceria atividades do clube lá. Então, ele não tem escolha a não ser ir no Atanagashi. Depois de passar o dia inteiro com as garotas, em função das atividades do clube, no fim do dia, eles assistem à apresentação da Rika. Já que sua família era dona do templo Furuji, ela era como uma sacerdotisa de lá. Depois, o Keishi se encontra com o Tomitaki, e junto com ele, estava uma mulher misteriosa que ele nunca tinha visto.
Novamente, eles começam a conversar sobre a represa. E quando Keiichi pergunta sobre o esquartejamento, diferente de suas amigas, o Tomitaki confirma. E também acrescenta que, na verdade, tudo aconteceu no dia do Tanagashi há 4 anos. Essa foi a primeira vez que ele ouve falar da maldição de Oyashiro-sama. Eles explicam que, segundo os rumores que correm pela vila, o deus guardião de Hinamizawa puniu a construção da represa que iria submergir a vila, e que desde então, todo ano no dia do festival, alguém morre. Durante o festival, 1 ano depois do assassinato, o morador que apoiava a represa morreu caindo de um penhasco junto com sua esposa, e o corpo dela nunca foi encontrado. 1 ano depois disso, o sacerdote morreu de uma doença misteriosa, e sua esposa se afogou na mesma noite. Novamente, 1 ano depois, no dia do festival, uma dona de casa foi encontrada morta por espancamento. Agora, 1 ano depois, seria o 5º ano seguido naquela mesma noite. No dia seguinte, o Keiichi pensava em tudo o que descobriu até então, mas no meio do dia, ele é chamado por um homem estranho. Ele se chamava Oishi e era da polícia local. Dentro do carro, o policial começa a fazer algumas perguntas a ele. Ele mostra fotos do Tomitaki e da mulher que estava junto com ele no festival. Descobre-se que essa mulher se chama Takano Mio, e que ela e o Tomitaki morreram na noite do Tanagashi. O corpo do Tomitaki foi encontrado no meio da estrada e o chão estava todo ensanguentado e sujo. A autópsia diz que ele rasgou sua garganta com suas próprias unhas. Além disso, foram encontrados vários ferimentos externos nele, e era possível que ele também tenha sido espancado por várias pessoas. A mulher ainda estava desaparecida e não sabiam se ela estava envolvida ou não. Tudo significava que pelo 5º ano seguido, a maldição de Oyashiro-sama aconteceu. Mas o Keiichi não acredita nisso, e o Oishi diz que também não, e que por esse motivo ele foi atrás dele, já que a ajuda de alguém que não acredita em maldições é essencial. Eles encerram a conversa, mas antes de ir, o Oishi pede ao Keiichi para não contar a ninguém, nem mesmo para suas amigas. Enquanto tentava descansar um pouco e parar de pensar nisso tudo, ele escuta suas 2 amigas falando sobre a maldição, e pela primeira vez, ele escuta alguém dizer que ela foi levada pelo demônio. No meio das atividades do clube, a Mion precisou sair mais cedo, e enquanto eles arrumavam as coisas, o Keiichi encontra o nome Satoshi escrito em uma das cartas. E nisso, ele pergunta a Rena se esse tal de Satoshi tinha sido transferido também. Na hora, a Rena parece saber de algo, mas ela responde que não sabe de nada. Cansado da situação, o Keiichi aborda a Rena no caminho de casa e pergunta a ela se ela estava mentindo e escondendo coisas dele. Ela não entende, mas ele continua insistindo. De repente, a Rena muda completamente, dizendo que quem esconde as coisas na verdade era ele. Ela o acusa de mentir e diz que sabe que ele estava dentro de um carro com um homem estranho. Ele tenta negar, mas ela fica irritada e continua dizendo que ele está mentindo. Por fim, ela apenas diz que como ele tem segredos, elas também têm. Em casa à noite, o Keiichi recebe uma ligação do Oishi e pergunta sobre a expressão que ele ouviu mais cedo. Ele descobre que, na verdade, todo ano no Tanagashi, uma pessoa morre e outra desaparece. E quando dizem que alguém foi levado pelo demônio, significa que a pessoa desapareceu. Além disso, ele descobre que uma das crianças que desapareceram ao longo desses anos se chamava Hojo Satoshi. Tudo estava começando a se juntar num grande quebra-cabeça, e quando a conversa termina, o pai do Keiichi chega no quarto dele com 2 xícaras de chá. Ele fica confuso, mas seu pai diz que ele não precisa esconder, já que ele viu a Rena subir as escadas. Assustado, ele fecha a porta e imediatamente ele entende que a Rena estava ali o tempo todo, e que ela escutou toda a conversa que ele teve com o Oishi.